Salve, salve galera do YouTube, meu nome é César Cartoon e tá começando mais um Giro Total aqui no canal de YouTube da CBN Diário e também nas plataformas de áudio para você que gosta mais de ouvir do que ver. Mas se eu fosse você, eu veria, porque nós estamos aqui com o trio ternura do jornalismo esportivo catarinense, Jéssica Sescon, mais um Giro Total. Partiu? Mais um Giro Total partiu aí falar de vários assuntos que devem estar nesse pote aí, assuntos polêmicos, que eu já sei que tem muita coisa pra gente falar. E futebol, né? A gente vai falar de futebol também. Show de bola. Pote do diretor Rafa Souza tá recheado de bons assuntos. O programa passado foi muito legal e o de hoje promete ser melhor ainda, certo, Rodrigo Faraco? Certo, temos bons assuntos essa semana, projetando já a última rodada do Catarinense. Temos bons assuntos e polêmicas nacionais e internacionais, porque infelizmente o mundo do esporte está sendo também atingido por tudo que está acontecendo no mundo. Mas vamos lá, eu vou parar de falar para a gente já tocar. Não, pô, aqui é sempre bom te ouvir falar. Aliás, em todos os produtos da casa. Chico Lins fechando a mesa de hoje. Prazer estar com você de novo, Jéssica, César, Faraquinho, Rodrigo. Vamos lá, eu dei uma olhadinha aí, cara, eu não li os papéis, mas eu li aqui rapidamente, o Rafa passou aqui alguns assuntos que prometem. Acho que tem papo, tem assunto bom para resenha hoje. Show de bola. E para começar, falta aquele toque do Faraco antes da vinheta. Começando mais um Giro Total, então, dando início aqui nos trabalhos. E antes, já peço para você, deixa o seu joinha aí no nosso vídeo no YouTube. E também se inscreva no canal da CBN Diário se você ainda não é inscrito. E se você for mais do Spotify, mais do áudio, segue a gente lá, porque o Giro Total, todos os episódios estão sendo publicados lá também, para você levar a gente para sua caminhada na praia, para academia e para onde mais você quiser. Jéssica, sem mais tempo a perder, vamos direto para os papeizinhos Vamos lá. Do nosso pote. Eu queria saber se isso aqui é uma lâmpada do gênio ou se isso aqui é uma É um bola de aquário, cristal. um aquário. É um aquário. É um caldeirão Um de aquário. ideias. Ah, um caldeirão. Tinha um peixinho beta aí dentro que durou 12 horas e morreu. Tadinho. Abelão, com 10 vitórias consecutivas e campanha irretocável, dá pra continuar chamando o treinador do Fluminense de ultrapassado? Essa é pro Faraco responder, certeza. Eu considero as ideias do Abel ultrapassadas, né? Não é que não se aplicam, mas se eu fosse escolher um técnico pro meu time para desenvolver futebol, não contrataria o Abel Braga, do Fluminense. Agora, se ele é competitivo, ele é competitivo. Agora, como é que o competitivo do Abel Braga? Defende com 11 e ataca no esticão. Então não é isso que eu considero que são ideias modernas, desenvolvimento de jogo. Pode dar certo, depende da característica do time. Acho que para esse Fluminense, dentro de um campeonato carioca, com desafios menores, está dando certo, como no Internacional em 2020, naquela reta final, ele conseguiu fazer o que o Inter precisava. Agora, vou repetir, se eu fosse contratar para desenvolver um time de futebol, jogando bola, desenvolver talentos e jogar futebol de verdade, não contrataria o Abel Braga. Ô Chico, mas em cima do que o Faraco falou, ó, aspas para o Faraco. Defende com 10 e ataca no esticão. Esticão ou estirão? Esticão mesmo. Estirão. Se fosse o Abel Ferreira, ele não diria defende bem e aí tem uma transição rápida? Não, sabe por quê? Eu diria que joga mais com o Abel Ferreira do que joga com o Abelão. Eu assim, respondendo a Porque polêmica. o Abelão ficou estigmatizado, isso que eu tô querendo mas dizer. eu acho que ninguém vai apagar o que o Abel já fez no futebol. Né? O cara é campeão do mundo, o cara tem bons trabalhos, Fluminense, Internacional. Então ninguém vai pagar isso. Agora, o recorte atual do Abel para dizer, olha, ele voltou, eu acho muito pequeno e muito campeonato carioca. E uma pré-fase, pré-Libertadores contra o Milionários. Então, quer dizer, ainda não... mas ganhou do Flamengo. Clássico, seja no carioca, seja Quer no... dizer que ele ganhou 3 vezes do Milionários, né? Ó, ganhou... Ó, e ele ganhou Piada, não só do Flamengo. Piada. A Jéssica não entendeu, Eu entendeu e achou horrível. Achei horrível, né? Então eu acho que o recorte é pequeno ainda para a gente chegar ao Abel. Eu tenho o maior respeito pelos treinadores mais antigos, de mais veteranos. O Abel, o Filipão, todos eles tiveram, o Luxemburgo, todos eles tiveram seu momento, sua importância dentro do futebol brasileiro. Eu acho que eles têm que acompanhar um pouco a renovação, não a renovação de dar espaço para jovens, renovação das próprias ideias. A gente vai evoluindo
com o tempo. Eu acho que nisso concordo com o Rodrigo. Não é um treinador que eu gostaria de ver no meu time. Eu acho que o futebol que ele advoga, que o conceito de futebol dele, acho que ficou um pouco ultrapassado, sim. Não, e nem é só... E pode até ganhar o Campeonato Carioca, mas eu acho, por exemplo, numa competição como Libertadores, uma competição como o Campeonato Brasileiro, no final eu acho que não vai valer a pena. É isso que eu ia falar. Não é só porque para o meu time. Assim, se a gente pega esse estilo de jogo, ele não vai emplacar em grandes competições com grandes times. E ele deu uma sorte que o Fred machucou. O time do Fluminense. Não, verdade. Entre aspas. Não, o Fred É é outro verdade, é jogador verdade. que ninguém vai apagar a história do Fred. Mas hoje, o Fred é mais um Estorvo. Um ex-jogador em atividade, vamos dizer. Cara, ele é muito importante, a bola vai cair ali, ele vai fazer o gol, mas eu acho que o Fluminense tem um jovem de Xerém, gente. Luiz Henrique, isso é uma garotada que tem que jogar. Tem que jogar. Ó, Jéssica, Ô, Jéssica nem falou ainda, pô. Não, Olha, esse diretor quer me Não, boicotar, né? o diretor Ué, tá perseguindo a segunda Jéssica. vez. Mania. Certeza. Não, só lembrando, Brincadeira. Jéssica, antes de você falar que o Chico lembrou do Fred aí, mas além de tudo, dos resultados, e ele não venceu só o Flamengo, ele venceu todos os clássicos e o Milionários, 1, 2, 3 vezes, sei lá quantas vezes ele venceu e já avançou de fase na Libertadores. Ele não pegou a Também não peguei, Não, porque o não... milionário 2 vezes e jogou contra o Flamengo a outra que é milionário. Ah, exato. Ah, garota. Agora eu peguei. Mas assim, Chico, ele tá administrando Tô aqui pra te ajudar, tá? Não, claro, pô, o senhor é monstro. É que essa linguagem de tiozão a gente não pega ainda. Eu, Rodrigo, Tem que ter um tradutor. Eu tô fingindo mas eu tô mais pra geração de cá do que da sua. Infelizmente, é isso que eu queria muito que fosse o contrário. Tudo bem que folgado, né, cara? Folgado, Mas né, tudo bem, cara? não, tudo bem. Ô, Eu respondo as críticas com gols. Boa. Ó, mas falando em geração passada, o Abel administra um adversário com umas malas velhas, ó. Fábio, Felipe Melo, Ganso, que já tá mais pra veterano do que pra juvenil. Então não é fácil administrar o vestiário que ele administra. Eu acho que, por exemplo, um treinador como ele num time como o Avaí, cara, daria muito mais resultado do que um treinador jovem tal, que não tem essa cancha de vestiário que ele É que tem. o Abel, ele tem essa cancha de vestiário que poucos têm aí no país. Mas acho que o ponto é o seguinte, pode ser campeão carioca, que nem o Chico comentou, mas só o Brasil ainda tolera esse tipo de treinador. E só no Brasil, talvez, estou citando aqui dos países que deveriam ser mais competitivos no futebol, só no Brasil que um técnico assim consegue ter sucesso ainda. E isso não necessariamente significa que a escolha do Fluminense é acertada, depende do objetivo. Se o objetivo é superar, aguentar o Campeonato Brasileiro, sim, porque o Campeonato Brasileiro é repleto de treinadores deste nível para baixo. Então, eu não sei até que ponto que isso é um sucesso. Agora, se busca ser vencedor no futebol sul-americano ou internacional, com certeza ele vai encontrar muita dificuldade. Chega, pô! A gente já Não, tava... Só uma frase. E entre os retranqueiros, o Abel é um dos melhores. Sim, É. sim. Faz uma retranca como E faz fala. o time faz, acreditar faz. na ideia dele. né? Faz. Vai lá, Fará. Eu quis instituir o clube do vinho aqui, mas não consegui. Não Chico, consegui. não Mas consegui. o Abel Ferreira é muito melhor do que o Abel Braga também. Ah, sim. Faraco vai tirar o segundo Em assunto. termos de elaboração de jogo, Ah, não, mesmo sendo mais na Retranqueiro. defesa. Aceita as Pix? Chapecoense deixa escapar a vaga e 750 mil em premiação. Qual o peso disso para o restante da temporada? Quem vai? Quem é que vai nessa? Ó, lembrando, né, que a Chape acabou, a gente tá gravando na quinta-feira, um dia após a Chape ter sido eliminada pelo Motoclube lá do Maranhão por 3-2 no apagar das luzes, né, com pênalti pro Motoclube e direito a pênalti perdido pela Chape. Atrapalha, sim, o planejamento da Chapecoense no ano. Era mais uma receita que queria entrar. É a questão da mais uma decepção esportiva, das muitas decepções que a Chapecoense está tendo nos últimos anos. A gente vê a queda absurda, né? Pior campanha da história na Série A do ano passado. A gente tem a questão da reconstrução da Chapecoense, toma uma porrada dessa. Ela não é a única. Muitos times de Série B caíram na primeira fase da Copa do Brasil. Isso a gente já dá um nível que vai ter a Série B desse ano. Mas eu acho que atrapalha bastante os planos da Chapecoense. Porque era uma receita, de repente poderia passar uma outra fase, poderia dar um pouco mais de gordurinha para queimar em reforços que a Chapecoense precisa para o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, o único catarinense que não avançou, né, o Faraco? Eu vou traçar até um paralelo. Acabei de escrever um texto. Quando o programa estiver já à disposição, esse programa, o texto já vai estar no ar. Mas ele ainda não foi para o ar agora. Mas acabei de escrever um texto falando sobre
as missões cumpridas do Figueirense. O Figueirense tem algumas dificuldades iguais às da Chapecoense. Reconstrução de um time, o Figueirense precisa de dinheiro, assim como a Chapecoense está num buraco financeiro também. Então, o Figueirense conseguiu fazer nesse início de ano o que a Chapecoense não fez. Mas tem uma coisa que é o que está implícito nessa história toda, que não é o resultado, nem é placar de jogo, nem número de tabela de classificação, que é autoestima. Sim. Então, perder na fase inicial da Copa do Brasil para um time que alcançou o tamanho da Chapecoense, ele traz esse impacto financeiro, mas é uma pancada em termos de autoestima. E aí eu posso fazer o paralelo com o Grêmio, por exemplo, né? O Grêmio que esse ano vai jogar a Série B, que tinha a Copa do Brasil como uma possibilidade de recuperar a autoestima, e aí ele perde na primeira fase. O Figueirense, o que ele fez? A Chapecoense não conseguiu fazer. Ele venceu os 2 clássicos do Avaí, Recopa e Catarinense, 3-1 e 4-1. Ele ultrapassou a primeira fase da Copa do Brasil, ele trouxe o ídolo de volta. Ele está trazendo de volta o quê? Classificou no orgulho. Estadual, classificou no Catarinense. Classific... Ano passado não tinha classificado. Ele está trazendo de volta o quê? Orgulho, autoestima, sorriso no rosto do torcedor. Então, tudo isso aí está no pacote. E a Chapecoense está fazendo o caminho contrário. O torcedor olha para o time da Chapecoense em campo, não reconhece o time. Não se reconhece naquele time. Talvez reconheça no Perotti. E olha, vamos começar a pensar, quem mais? Porque os caras que marcaram época recentemente não estão mais. E ao mesmo tempo leva pancada como essa, né? Que é, Copa do Brasil, para quem estava na Série A até o ano passado, ou viveu vários anos de Série A, é uma possibilidade de você se mostrar nacionalmente. E a Chapecoense não vai ter. E essa coisa do simbolismo, realmente, né, Jéssica, pro Grêmio foi uma grande porrada também, mais uma, né? Mas nesse momento, eu acho que quando uma coisa dessas acontece, principalmente num clube como o Grêmio, era o momento da direção sentar, dar um passo atrás e rever o que está sendo feito de errado, né? E a gente não percebe, pelo menos pelas informações, que é isso que a direção fez. Então mostra muito que o Grêmio está perdido, se perdeu nesse processo nos últimos anos e não consegue se reencontrar. Acho que agora tenta buscar contratações de jogadores. Acho que a contratação deveria ser primeiro na gestão, para ter pessoas capacitadas para entender esse momento do futebol brasileiro, do futebol sul-americano e o que precisa ser reconstruído. Isso precisa ter conhecimento, estudo, né, profissionalismo, né? Isso tem faltado no Grêmio nos últimos anos. Acho que toda a queda, né, não só no sentido de rebaixamento, mas todo o tropeço de um clube grande, toda a queda, ela tem um significado de renascer. Ela serve para ajustar o que está errado dentro do clube, né? O erro vem quando esse clube não consegue enxergar o que está sendo errado. Esse é o problema. O problema não é tropeçar, não é cair, é realmente não entender, não fazer a leitura correta do que está acontecendo. Esse é o alerta para o Grêmio. O Grêmio não conseguiu compreender nem porque foi rebaixado, nem porque foi eliminado, nem porque protagonizou vexames nos últimos anos. Então esse é um alerta. Para a Chape já vinha, né, com uma dificuldade muito maior. São clubes com uma dimensão de time muito diferente, né? O Grêmio teria capacidade para avançar com tranquilidade. A Chape já enfrenta um pouco mais de dificuldade, o que é natural. Então a Chape faz muita falta para a Chape essa grana, vai ser muito prejudicial para a Chape não conseguir ter esse valor para poder agregar o seu elenco, mas faz parte, acho, do script também. Tem como se levantar e tem como seguir. Show de bola. Cornetamos? Só um pequeno registro aqui antes da gente mudar, cara. A gente teve outras surpresas, pode-se dizer, na Copa do Brasil, além do Mirassol, que avançou sobre o Grêmio, e o Motoclube, pode-se dizer também que a Chape era a favorita. O Sport perdeu. O Altos do Piauí. E o Pouso Alegre Futebol Clube, da Pouso Alegre, que eu morei por muitos anos, cara, avançou sobre o Paraná Clube, se eu não me engano, com uma vitória por 2-0 lá no Manduzão, que é um estádio, Chico, que eu conheço desde o primeiro tijolinho. Eu já te falei que eu fui a Pouso Alegre, né? Não, cara, acho que você falou no debate hoje, mas não. Eu falei porque a fábrica da CIMED é em Pouso Alegre. Sim. Saí de um aviãozinho aqui chamado Naquele aeroporto lá você pousou, não? Posei, querido. Rapaz. Posei, é um avião que chama Caravan, que na verdade é uma van que voa. E eu saí daqui de Florianópolis, era 9 lugares. Abriu as portas da caravana. Olha, o avião foi assim, cara, até Pouso Alegre. Então. O nome do avião é Caravan.
E é uma van que voa. E eu tive lá, passei 2 dias lá, né? E a gente foi apresentar o time de vôlei lá. É uma cidade bem legal. Agora, realmente, no futebol. Deu aqui, pode mudar? Que Sou eu agora? Vai que é tua. Deixa eu ver assim. Palmeiras campeão, de novo. Qual o segredo do Verdão? Vocês acham que o sucesso do Palmeiras vai além de um patrocinador forte injetando dinheiro? Vai Muito além. além. Uma boa hora de falar de Abel Ferreira. Não, mas vai muito além porque se o patrocinador sai, o Palmeiras ele tem dinheiro, ele está redondo. E ele... Show de bola. Traça um paralelo com o primeiro grande patrocinador da era moderna do Palmeiras. da não tem Parmalat. nada a ver. Isso que está acontecendo no Palmeiras agora, claro, tem uma injeção forte de grana do patrocinador. Mas é uma O reestruturação, patrocinador virou presidente, porque a dona da empresa Leila. é presidente do Palmeiras, a tia Leila, né? Famosa, porque é chamada assim pelos... Assim pelos- não dá, hein? Lembra lá pelos cobrando os caras de adversários, bater né? pênalti? Não, o torcedor do Corinthians começou a chamar ela de tia Leila e pegou, né? Porque parece que é a tia que dá o picolé, que dá Sim, o doce sim. e tal. Mas não é isso. O Palmeiras fez uma reestruturação em 2013 para 2014 com o ex-presidente, Paulo Nobre, que é dono de banco. E ele emprestou dinheiro para o Palmeiras a juros que não existem no mercado. Só que o Palmeiras ele se reestruturou com esse dinheiro emprestado, já pagou o dinheiro para o Fez o dever de casa. ex-presidente, construiu um estádio que injeta dinheiro também de forma como todo mundo conhece, com um ticket, com um sócio. Então o Palmeiras hoje tem os seus patrocinadores, além do patrocinador principal, tem o seu estádio que dá dinheiro, tem os seus negócios em torno do futebol, e ele, É uma excelente base. ele hoje, se o Sim. patrocinador Aqui sair, a copinha veio, né? Sim. ele vai continuar, claro, não vai ter a força que ele tem hoje, mas ele vai continuar tendo dinheiro para poder ser um dos principais clubes do país, diferentemente do que aconteceu lá na década de 90, que quando saiu acabou tudo. Sim. né? Que não deixou É, uma semente, nada. Né? Que foi o que aconteceu no Palmeiras, que foi o que aconteceu no Fluminense, que foi o que aconteceu no Flamengo e no Grêmio, No Corinthians. no com- Corinthians. Sim, com a MSI. Então, essa é a grande diferença que a gente tem que ressaltar. Agora, o Palmeiras, aí eu falo do Abel Ferreira, né? Eu admiro o trabalho do Abel Ferreira do Palmeiras. Eu acho que não é um retrancão. Falta desenvolver um pouco mais de jogo, poderia faltar, mas você vê um técnico que estuda, que tem uma estratégia, que ele tem um desenho de jogo elaborado em cima Time dos super jogadores que ele organizado. tem, um time extremamente organizado dentro de campo. Você não ganha 2 Libertadores ao acaso, né, gente? Ó, Então- só lembrando aqui, ó, já que você falou nos títulos, ó o currículo do Portugal. 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil em 2020, desde quando ele chegou. Faz 2 anos que ele tá no Então, Palmeiras. e foi uma grande aposta, porque ele não tinha títulos antes de vir pro Palmeiras, né? Ele era Sim. um jovem treinador. Aham. E promissor. e enfrentando Flamengo e Atlético, que Sim, são também de altíssimo duas nível. equipes que estão, né, num nível altíssimo. Né? Então, eu acho que tem muito mérito, não só a questão do Palmeiras, toda a estrutura do Palmeiras, toda a reestruturação que eles fizeram, muito mérito do Palmeiras. E aí com um técnico como o Abel, acho que fechou o ciclo, né, assim, de bom patrocinador, reconstrução Gestão profissional, conhecimento. gestão profissional. Eu acho que o Palmeiras vai. Sabe que o Palmeiras tem tem- Palmeiras para tempo aí. O Tem Palmeiras tem vencedor para tempo. Tem um executivo que trabalhou aqui no Figueirense, o Anderson Barros, É. Sim, que foi do Botafogo, que foi do Flamengo, sim. esteve no Figueirense, fez um bom trabalho até no Figueirense. Sim. E Com hoje essa eu- gestão que hoje está aí de volta. O- né? Não foi? e hoje é executivo do Palmeiras. É um bom executivo. Você não vê ele nos holofotes, mas faz um bom trabalho. Ô, Jéssica, e a gente teve 2 treinadores do Avaí que já caíram nessa temporada, só pra gente ter uma noção do aproveitamento, né? Mesmo com todo esse currículo, o aproveitamento do Abel no Palmeiras é de 61%, né? Que se a gente fala, pô, não parece ser tanto assim, né? E os treinadores com aproveitamento idêntico aqui, o Claudinei e agora o Barroca com 27%. É claro, já é uma diferença grande, mas mesmo o Abel, você fala, pô, o cara não tem 80% de aproveitamento, mas Não, ele teve sequência, né? 70% é o aproveitamento de campeão. 70%. Né? Em média, né? Geralmente é 70% tu tá em primeiro lugar no campeonato. Em relação ao Abel, é porque ele também disputa várias competições, né? Então ele pode se dar o luxo de perder numa competição, isso vai baixar o aproveitamento dele, mas ele é vitorioso onde ele precisa ser vitorioso. Então é muito complicado a gente comparar, né, a realidade de um treinador aqui do Avaí e de um treinador
do Palmeiras, né? Que disputa outras competições. O Avaí tem outra estrutura e precisa ser muito assertivo nos seus objetivos, né? E aí o torcedor se frustra muito rápido quando não alcança aquele objetivo. Porque joga um campeonato por uma vaga. Joga um ano inteiro buscando uma vaga, e só. Então, se chegou naquele momento e não conseguiu... Não pode se dar ao luxo de priorizar nada. Se o Avaí não tivesse conseguido o G4, o Claudinei não tinha renovado. Entende? Sim. E porque era o único objetivo da temporada, não tem outra coisa. Agora, claro, tu tá num clube maior que disputa mais campeonatos, ele vai conseguir perder quando pode perder e vencer quando precisa. Show de bola. Agora veio no time, hein? Jéssica agora quer. Ou tu, né? Tu Não, vai lá. Não, César Cartoon, não? Vai lá, César, vai lá. César Cartoon, pô. Vamos fazer um rodízio aqui. Vou estar aceitando. Direitos iguais. Vou estar aceitando. Isso é muito importante, tirar o papelzinho daqui da cambuca. Pô. Aí. Ixi, essa eu quero ver. Harry Kane versus Adriano Imperador. Quem é o melhor, Chico, e por que o Adriano? Essas comparações de jogadores de épocas diferentes fazem algum sentido pra ti? Não. Você acha que tem algum proveito nesse tipo de discussão? Isso é caça-clique, né? A gente está no jornalismo muito caça-clique e a gente, claro que essa polêmica existiu nessa semana, mas não tem comparação, gente. Mas o Harry Kane, a partir de hoje, pode começar a arrebentar, ganhar a Premier League, ganhar... Mas até agora não tem comparação, gente. O Adriano foi um atacante top dos tops, cara. Assim, e jogando na Inter de Milão, jogando na seleção brasileira, jogando também aqui no Flamengo, na última vez foi campeão. Então, quer dizer, eu acho que não dá para comparar, não, ainda. Agora, se o Harry Kane daqui para o final da sua carreira vencer títulos, né, for artilheiro, ele é muito bom jogador, né? Mas eu acho que não está na prateleira do Adriano. Ele voltou a jogar bem agora. Só alguns dados aí para ilustrar as falas de vocês. Hoje eu fiz o dever de casa hoje, vou falar. O Adriano tem 207 gols na carreira, 2 brasileiros, 4 italianos, Copa da Itália 2, Supercopa da Itália, carreira Copa curta, América, né? Numa carreira curtíssima, totalmente irregular. E o Harry Kane, 303 gols, e agora os títulos do Harry Kane. Já falamos. Não, títulos. o título do Harry, não sabe qual é o temos. título do Harry? Kane. E ele foi o artilheiro da última Copa do Mundo. Eu acho que a discussão é assim, eu acho que é um baita do centroavante, mas realmente são de prateleiras diferentes, cara. E o Adriano, mesmo com uma carreira totalmente errante, ele era muito mais jogador, cara. Não tem Também como. acho. Eu acho que aí a comparação aí tem que ser o Adriano aí, nos últimos tempos, o 9 que pode... Suárez... o próprio Lukaku, vamos dizer, tem uma característica mais parecida, né? Lewandowski, acho que Lewandowski também já são palavras maiores. Eu acho que o Harry Kane não está nessa turma aí, pelo menos nos últimos anos. Não, acho que falta um pouquinho também. Quem que inventou essa enquete, na verdade, né? Coisa do Rafa aí, cara. Coisa do Rafa, deve ser. Não. Essa coisa de internet aí que aí viraliza e todo mundo dá opinião, inclusive eu. Discorda da gente aí, vai. Rei de Dico. Hã? Rei de Dico. De vermelho e preto. Esquece. Acho que tem que ser o César, pô. Isso aqui é polêmica. Sacanagem. Marquinhos ou Batistotti? Em caso de vitória do Avaí no sábado e até de uma possível classificação, vocês acham que vem tréplica do M10 pra cima do ex-presidente? Eu acho que uma hora vai vir. Alguma coisa o Marquinhos ainda vai falar. Mas não sei se neste momento ele deveria... Eu não sei não, mas neste momento ele não deveria falar. Ele deveria seguir na linha da resposta dada por ele ao áudio vazado do presidente Batistotti. Porque também a gente precisa dizer o seguinte, né? O presidente Batistotti não veio a público falar mal do Marquinhos. Ele, numa conversa interna, privada, ele falou mal do Marquinhos, né? O que às vezes, talvez, no sentido contrário, o Marquinhos já possa ter feito em uma conversa privada também de WhatsApp em relação ao presidente Batistotti. Mas esses vazamentos, eles são... Né? O vazamento acaba ilustrando, a tal da fofoca que todo mundo gosta, né? O vazamento. E aí repercutiu, mas o Marquinhos ele foi muito bem na resposta no sentido de que agora tem que respeitar a instituição. Não era momento dessa discussão pública aí entre duas pessoas que fizeram os anos recentes do Avaí com vitórias e derrotas. E certamente tinham... Estavam juntos. Não, e certamente tinham divergências. Sim. E certamente em alguma coisa eles discutiram muito e acharam que o outro realmente era isso e aquilo, e traíram, não sei mais o que, como usou o Batista. E em outros momentos eles se abraçaram
e resolveram que tinha que estar lado a lado. Remaram lado a lado, como a gente pode ver, né? Essa foto tá incrível, né? Em Essa outros foto tá momentos se abraçaram e um foi útil para o outro, porque o apoio do Marquinhos foi útil para o presidente Batistotti, para ele se manter no poder, Claro. como ele começou lá em 2016. Assim como depois o suporte dado pelo Batistotti para o Marquinhos para se tornar dirigente do Avaí. Então acho que é uma briga de cachorro grande dentro do Avaí, em que, infelizmente, em algum momento, a divergência se torna uma palavra um pouco mais dura. Eu vou falar o seguinte, eu trabalhei com o Batistotti 2 anos, né? Eu tenho certeza que ele tem coisas boas para falar de mim e coisas que talvez que ele não concordasse. Quer dizer, e eu posso falar aqui de coisas muito boas do Batistotti e outras coisas que eu não concordava. Quer dizer, isso é mais ou menos normal. E ficou claro, né, na divulgação dos áudios, que existia ali uma coisa um pouquinho mais pesada entre os dois. Mas o Marquinhos, se eu conheço bem o Marquinhos, todo mundo conhece o Marquinhos aqui, mais pra frente ele vai falar, sabe? Porque temperamento forte, igual do Batistotti. O Batistotti também, italianão, temperamento forte. Então acho que essa disputa, essa briguinha aí, ainda vai render outros capítulos. Ô Jéssica, mas na semana que a gente vive, a semana chave pro Avaí no primeiro semestre, todo mundo perde, né, com esse tipo de discussão, né? Sim. Porque a gente tá aqui falando disso e não tá falando, por exemplo, do que o Avaí precisa fazer para ganhar o jogo, para porque tentar se classificar, para ficar na primeira divisão. No momento, quando o time vence, todo mundo tem uma parte na vitória, né? E quando o time tá perdendo, ninguém tem parte com a derrota, né? Então, O pai da criança. É isso que cara, Criança você falou bonitona. tudo agora, assim. Se o Avaí tivesse a melhor campanha do campeonato, será que vazaria um áudio dele falando assim, Não, nossa, claro que mas não. o trabalho Mas do é um Marquinhos, clássico. eu tava completamente Não, errado, agora- cara, sobre É ele. o timing. Agora, né? eu acho que nessa... Até a situação do Avaí se definir, se vai classificar, se vai cair, se vai permanecer na Série A, é o momento do clube ficar muito quieto e trabalhar. Não adianta, não tem que externar, não tem que ter discussão, não tem que colocar nada, nem apontar culpados, não é esse o momento. Se no sábado o Avaí vier a cair, então acho que tem que olhar, fazer um exame do que está acontecendo lá dentro e tentar encontrar a melhor solução para reerguer esse clube, né? E aí sim, encontrar ou responsáveis ou uma maneira de consertar o que está errado, né? Até isso acontecer, não adianta, tem que só baixar a cabeça e trabalhar, não tem outra maneira. E é o que o clube, o grupo de jogadores já estava fazendo com a fase ruim, já trabalhava, nas entrevistas já diziam isso, é hora de baixar a cabeça, trabalhar. Enfim, é a maneira de se solucionar. Se o Avaí viesse se classificar, as coisas podem se ajustando sozinhas, né? Porque o resultado bom acontece. Então, e se o Avaí vencer, não cair e também não classificar, é mais um momento de ajustar as contas. Então vamos lá, né, tem responsáveis? Por que chegamos nessa situação? O que está impedindo o Avaí de realmente evoluir? Né? Aí pode se fazer realmente uma mesa redonda e lavar a roupa suja internamente, né, de forma interna, do que Ou tá nessa acontecendo. lagoa maravilhosa. Não, mas Ou nessa lagoa. o áudio vai contra o Batistotti também, né? Porque Sim, ele era sim. o presidente. Exato, Então exato. você vai lá, o Marquinhos contratava os amiguinhos. Ninguém contrata se não tem um ok, né? Então, e também gente- o Avaí Por isso que eu vence. digo, A gente falava isso ontem, pô, o cara vai contratar quem ele não gosta a também? responsabilidade, Se eles se derem por isso bem, é que- melhor, por isso né? que a gente está falando assim, não, quem é o culpado da situação da Bahia? Até o Rodrigo falou muito bem. Não é questão de ser culpado, a responsabilidade. A responsabilidade é de todos, gente. Claro. É do Marquinhos, era do Batistotti, era do Diogo que estava ali antes, era do Ximenes, era do Marco Aurélio Cunha. Não tem, Agora, olha assim, não, olha, as coisas boas que aconteceram fui eu que fiz. As coisas ruins, olha, não tive culpa nenhuma, gente. Eu juro que foi do outro cara. Sim. Isso não existe. Se o, Como é que se é? o Vocês Avaí, perdem, nós empatamos, eu não, ganho. se o Avaí sábado ganha o jogo e fica na Série A, não cabe um discurso de viu, eu tava com a razão. Não, peraí, gente, o Avaí tá disputando pra não cair no Catarinense, não tem razão pra Não, ninguém. ninguém. Mas ele ninguém. ganha o jogo, fica na série aí, se classifica por uma combinação. Não, e aí pode ser aí ele campeão. não segue- Aí pode ser campeão. É, ainda. É, Aí o chupa vem. Aí vem o- Vem. que razão é essa, né? Ó, quem é? Sou eu? Faraco. Caraca. Bom, tá de marcação comigo? Não sei. É? Eu acho que era Faraco. racha no grupo, rachou o grupo. Não, agora não quero. Sério, que tu abriu o papazinho, parece. Vai mandar um áudio dizendo que a gente é traído. Vamos lá. Na Vocês realidade, vão conhecer o Faraca, né? Ele vai falar. Na realidade. Tempo ou taça? Pensando na Série A, seria mais vantajoso para o Avaí sair do Catarinense agora ou investir o tempo na preparação do time? E aí, dona Jéssica? Eu acho que só seria vantajoso se o Avaí soubesse qual é o problema que está acontecendo.
Se o Avaí não sabe o que tá acontecendo, acho que não é vantajoso ficar sem jogar. Porque se de fato, quem tá convivendo no vestiário do Avaí, convivendo com a direção, com o grupo de jogadores, não entende por que o Avaí tá dessa maneira, é porque só vai se resolver jogando. Colocando o time pra jogar e as coisas se arrumarem dentro de campo. Porque fica provado que é algo dentro de campo, que é o time que não se encontrou ainda dentro de campo. Agora, se realmente tem um porquê, tem algo lá dentro, tem algo no vestiário, que é natural no clube de futebol ter alguns problemas, aí seria bacana dar uma pausa, corrigir esse problema e reestruturar a equipe. Boa coisa que a Jéssica disse, né? Porque o tempo livre, se você não tem ideia do que fazer, é pior do que não ter tempo, né? Porque pelo menos você pode falar, não, tô sem tempo, vamos do jeito que dá, mas... César, é claro que o torcedor pode dizer, mas como? Vai ser eliminado do campeonato? É uma vergonha. Eu acho o seguinte, se for eliminado, que existe essa possibilidade, e não ser rebaixado... E a vergonha já foi, né, Chico? Exatamente. É o que o Rodrigo falou. Agora não vai porque vai classificar na última rodada. Eu falei, não, o nosso planejamento era esse. Sofrer um pouquinho e entrar em oitavo. Não, ninguém faz isso. O papo é o Rock Balboa, né? Vai apanhar a luta inteira. Adrian, no final... Então, o planejamento era levar a pancada pra ficar bravo. Pra cansar os adversários. Mas eu acho assim, pensando numa Série A de Campeonato Brasileiro, claro, eu vou te falar, hoje o Avaí como está... vai sofrer muito, vai ter muita dificuldade na Série A de Campeonato Brasileiro. Então, seria aí 3 semanas para fazer uma preparação adequada, coisa que não foi feita no Avaí esse ano. A gente fala do Avaí na Recopa, participação, planejamento todo errado, contratações erradas, planejamento errado. Então, serviria, eu acho sem a menor dúvida, se ele não classifica, serviria para o Avaí entrar numa competição brasileira, o seu principal objetivo no ano, um pouco melhor preparado. E nesse sentido, você acha que esses duelos de mata-mata prejudicam, assim? Não dá pra... Não, eu acho que... Primeiro o Avaí não vai Porque o ritmo de competição é importante também, não é? Primeiro que o Avaí não vai ter essa escolha. Porque ele precisa vencer o jogo. Não é uma possibilidade. Ele precisa vencer o jogo. E aí... Ele tá olhando para trás também. E aí o que vai acontecer independe do Avaí. Ele vencendo o jogo é capaz de ele classificar. Então, ele não vai ter esse poder de escolha. Segundo que é o seguinte, só tem uma pessoa no Avaí que deve estar pensando nisso como uma possibilidade de algo bom. Chama-se Eduardo Barroca. Porque ele não teve tempo para trabalhar, chegou agora, tem 5 jogos agora com esse último da primeira fase. Você acha que no fundo ele não é que ele conta quer, pra ninguém, mas Não, todo mundo quer ser campeão, não estou dizendo isso. Ele também quer ser campeão. Mas no fundo ele está pensando, mas se eu tivesse tempo para trabalhar e ajustar e a gente começar a ajeitar esse time e quem sabe eu possa fazer um bom trabalho para a gente se preparar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso em alguns pensamentos dele deve estar passando como algo real. Mas eu acho que para o Avaí nunca vai ser bom estar fora de um catarinense, do tamanho que o Avaí tem. A gente pensando aqui no ar-condicionado, como eles falam, né? Sentadinho lá, microfone, ar-condicionado, é muito bonito dizer que não, vamos ficar fora do estadual para a gente se preparar bem para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas sempre vai ter a cobrança, né? E o Avaí não adianta, ele tem que estar puxando a fila no estadual. Então eu vejo, pro Avaí, nunca vai ser bom estar fora de um estadual. Mas ele pode aproveitar se ficar de fora. É isso, o limão, a limonada. Isso aí, transformar isso lá na frente em um ganho de Campeonato Brasileiro. Assim como se ele venceu o Catarinense também, a gente já viu isso várias vezes, né? O Figueirense tem um exemplo histórico de 2008, que ele foi campeão catarinense e fez um brasileiro horroroso e acabou rebaixado depois de 7 anos numa Série A. Então, vencer o Catarinense também não vai significar que está tudo certo para o brasileiro e aí a campanha só vai. Como o Avaí em 2019, né? O Avaí foi campeão catarinense em 2019, fez uma campanha horrorosa na Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez só para aquela questão anímica, simbólica que tu disse, né? Tipo... mas isso aí é muito fugaz, né? Passa muito rápido. Fugaz. Marina, isso. Meu mundo! Vai, Chico Lins. Vai, agora? Chico. Sou eu? Saideira. Saideira é o último? Não, tem 2, né? Então um só. Aí sim, até botou o óculos. Aí sim, não consegui enxergar. Não sei o que é, mas porra sim. Zico Day. Aí. Feliz Natal, Rubro Negro. Aniversário do Galinho deveria ser feriado nacional. Compartilhe alguma lembrança do camisa 10 da Gávea em ação. Quer começar ou Bom, começamos essa pelos... é só mais 50. Olha, primeiro, o aniversário do Zico, o aniversário do Fernandes, que é ídolo do Figueirense também, que é um deus para o Alvinegro. Não, desculpa te corrigir. É aniversário do Salles, do Fernandes e até do Zico. É isso. Primeiro da fila. É verdade.
O Zico, para mim, é o maior ídolo que eu tive na vida, né? Mais do que Messi, que o Rodrigo não é questionado, né? O meu fiscal de ídolos. O Zico foi o grande ídolo da minha vida. Assim, eu me espelhava nele, eu jogava futebol, corria que nem ele para tentar, só que não deu, né? O cabelinho tá no jeito, né? O Cabelinho mulletzinho, tal. E o Zico tem uma história muito engraçada. Na loja do Zico. O Rodrigo conhece Deve essa ter um história. autógrafo aqui no Eu, quando eu era gerente de futebol do Figueirense, eu trouxe, como é o nome daquele Vinícius Pacheco. E o Vinícius Pacheco estava no Flamengo, eu ia trazer o Vinícius Pacheco para cá. Pô, me deram o telefone do Zico trabalhava no Flamengo naquele tempo. Aí eu liguei pro Zico. Tremeu para falar com o homem, homem, liguei assim, pô, esperei, não atendeu. Eu falei, claro, o Zico não vai me atender, né? 048, não sabe quem é, não vai atender. Aí, porra, mas só que o Uran já tinha feito a ponte, de repente eu tô no banho, aí toco meu telefone, tava lá Zico, aí vai eu no banho, eu falei, pô, me enxuguei rápido, assim. Ô Zico, ó, só pra te falar, cara, tu é o maior ídolo que eu fiz na vida, que não sei o que, comecei a falar do Zico, dos jogos, dos gols, de tudo, e daí ele, cara, ele ria pra cacete, aí ele falou, tá, Chico, tá, vai, vamos falar do Vinícius Pacheco. Pô, o Zico é Deus pra mim, cara, o Zico, quantos anos ele tá fazendo? Ele é 69. 53, né? É. Pô, eu tenho, cara, eu acho tenho que muitas 69. histórias de Maracanã com 69. ele, ele é 53. Tem muitas histórias de Maracanã com ele, de torcer, de vibrar. Eu me lembro no dia que ele se despediu, naquele 2-2, amigos do Zico contra o Flamengo. Eu estava na Espanha, consegui uma televisão do lado que passou o jogo. Eu chorava que nem uma criança, cara. É aquele que o Maradona jogou, não? Não, acho que não. O Maradona jogou aquele que foi do Jacozinho. Ah, Tu tá. lembra do Jacozinho? Acho que. Não sei se foi a despedida do Carpegiani. Não sei que jogo foi esse. Foi a despedida do Carpegiani. Do que o Maradona jogou. Obrigado aí. E tu, Faraco, tem alguma lembrança legal aí de Zico? Não, eu sempre conto uma história minha com o meu pai, porque foi meu pai que me colocou nesse negócio Nessa aí. vida? Na época não passava jogo de futebol a rodo, como a gente vê, e o pai ficava ouvindo no rádio, né? O pai ficava lá deitado no quarto com um rádio grandão assim em cima da barriga e ouvindo os jogos. Daí ele me chamava, o Flamengo vai jogar hoje. Isso foi 80, 81, quando eu comecei a acompanhar. Bom momento para começar a acompanhar o jogos, Flamengo. E era o auge do Zico, né? Daí eu ia lá, ficava ouvindo com o pai e tal. Aí depois de um tempo o pai me chamava, daí eu só fazia uma pergunta, o Zico vai jogar? Daí ele falava sim ou não, né? O Zico vai jogar. Daí se ele falasse sim, eu me animava, eu ficava lá ouvindo o jogo e tal. Se ele falasse não, assim, acho que eu não vou ficar ouvindo hoje não. Então era o Zico, naquele momento, naquela época, ele era até maior para mim do que o próprio Flamengo. Eu virei flamenguista por causa do Zico, da geração do Zico e tal. Mas é só para dar um depoimento de como o Zico é representativo nessa minha história com futebol, né? Envolve pai, envolve família, tudo. É muito A Jéssica vai dizer assim, meu envolvimento com o Zico é que ele jogou junto com o Renato Gaúcho. Então. Jéssica, esses 50 a mais, mas você também não viu o Renato, né? O Renato disse que saiu do Grêmio para ir pro Flamengo porque ele queria jogar com o ídolo dele. É verdade. Deve ser mesmo. Deve ser. Não, é bacana, né? Porque no fundo o Renato é flamenguista, a gente sabe disso. A gente não viu, acho que não, Chico, mas... Temos imagens aí dele dizendo. Eu sei que tu queria que o Renato torcesse pro Não, Flamengo. o Renato ele é gremista. Agora, é legal, assim, o Zico é um dos jogadores que eu queria muito ter visto jogar, né? Eu acho que a gente perde, né? Esse 10, né, que a gente fala. Esse jogador genial jogar, a gente vê no YouTube, né? Não é a mesma coisa. É muito legal. Eu vi pouquinho também, assim, tem lembranças, flashes, assim, do final dos anos 80, dele jogando ainda. Mas, cara, eu tenho uma lembrança próxima, trazendo pro nosso quintal aqui, rapidinho, pra não estender tanto. Mas eu tenho uma lembrança do Lico. Eu gravei um vídeo, cara, com o Lico pro meu canal ali, cara, num celularzinho, assim. E o Lico, cara, ele foi de uma elegância, de uma categoria, assim, e de sentar e conversar muito, hein? e contar essas histórias. E é uma pergunta que eu deixo pra vocês. Por que se fala tão pouco do Lico aqui, cara? O Lico, eu tenho o currículo do Zico aqui. Cara, e na maioria desses títulos, o Lico tava ao lado do time titular do Flamengo, cara. Esse cara tinha que ter estátua aqui. Não, 81 foi o grande ano do Lico.
E o Lico chegou no Flamengo... De Imbituba aqui, né? O Lico chegou no Flamengo já com 30 anos, cara. Ele não... Eu acho que eu conheci o Lico jogando pelo Marcílio Dias em Itajaí, quando eu era pequeno, cara. A ideia era meio que ele substituir o Zico, que tava pra sair, não tinha uma coisa assim? Não, eu acho que não tinha assim. Para ir pra Itália, não então, tinha. não tinha essa o expectativa. substituto do Zico era o Tita. O substituto do Zico, inclusive o Tita foi pro Grêmio, e aí ficou emprestado um pouquinho, depois voltou pro Flamengo quando o Zico foi pra Udinese. Então, o Lico era um jogador de... Como é o Ferretti falava assim, era o craque de uma região, ele era o craque aqui de Santa Catarina, jogou no Joinville, jogou no Avaí, jogou no Marcílio, mas ele não tinha assim o poder de substituir o Zico. Ele não chegou na Gávea para substituir o Zico, mas jogou muito bem. E o João Saldanha, que era um dos caras mais, né, que entendia de futebol e tal, na Rádio Globo na época, ele falava assim, os dois jogadores mais importantes, não são os craques, os dois jogadores mais importantes do aquele Flamengo super campeão eram o Lico e o Andrade. Né? Que talvez não tinham, não era Zico, não era Júnior, não era Leandro, mas era muito importante. E o Lico fez além de ser bom jogador, ele fazia um papel tático, né? Ele fechava, quando o time era atacado, ele fechava, e era muito técnico, muito habilidoso. Eu adorava o Lico jogando também. Todo flamenguista gostava muito do Lico. Aliás, é um que dá pra procurar no YouTube, que tem bastante coisa dele também, ao lado do Zico. Fez um golaço uma vez com o Fluminense, um tapa embaixo assim, o goleiro, acho que era o Paulo Vitor. Porra, 3-1 o Flamengo ganhou, um gol do Lico. Jogava muito. E só pra finalizar de novo, a emoção que tu sentiu do Zico te ligando, eu senti porque assim, quando eu publiquei esse vídeo, ele provavelmente mandou pro grupo do Zap lá do Flamengo 81 e aí o Zico curtiu o meu post, aí eu printei ali e falei, pô, o Zico curtiu o meu vídeo, cara. Pode ter só 10 views, mas tem o Zico, cara. Zerei a vida. Pô, imagina, o Zico ligando, o Zico curtindo. É isso. O Zico, a gente pode entrevistar o Zico aqui uma vez. Aí eu vou chorar. O Lico eu posso dizer que é meu amigo. O Lico também. O Lico já me pediu um texto para a revista dele, já escrevi um texto para ele. Ele lançou um material recentemente, né? A revista o Lico é muito dele. querido por todos os jogadores do Flamengo, cara. E o Lico é casado com uma prima da minha mãe. Então tem uma essa ligação. Momento família aqui no Giro Total. Tem essa relação mais próxima. Então, inclusive pode entrar. Então assim, ó, eu... Arquivo! O Lico é esse cara assim, entra! eu mando... O Lico é esse cara que eu mando mensagem pra ele e a gente troca figurinha, entendeu? Então... A gente tem um vídeo aqui dele aqui, ó. Gente, ó, diretor Rafa Estamos já no tá... arquivo confidencial do Faraco. Não, em 2019, quando o Flamengo tava Oi, com o Faraco! time de Jorge Jesus, a gente trocava mensagem durante os jogos do Flamengo e ele falava pra mim, calma, a gente vai ser campeão. O time é bom. Jéssica, salves finais pra gente finalizar esse Giro Total, que eu gostei demais também. E onde é que as pessoas podem falar contigo, Jéssica, nas redes sociais? Tem que me seguir no Instagram ou no Twitter, @JessicaSescom no Twitter e @JessicaSescom.a no Instagram. É isso. E você, Faraco? Em qual rede? São muitas. Qual que é a sua preferida? Qual que você é mais ativo? Ver aqui qual é Que eu mais uso pra ver um monte de coisa é o YouTube. O Chico de procura, qualquer arroba dele é @Chico Lins. É Chico Lins, não vai mudar. Mas hoje em dia eu tô mais ativo no Instagram e no Twitter, óbvio, né? Fala teu arroba. No Twitter é @Rodrigo Faraco e no Instagram é @RCFaraco. Pronto, então agora Instagram é chico.lins, atenção, chico.lins. E no Twitter, que eu falo muito pouco. Foi diaba. Eu quase não uso o Twitter. Quase não uso o Twitter, Imagina. @Chico Lins. Aliás, é muito legal de seguir o Chico no Twitter, sempre dando suas alfinetadas. Às vezes eu até exagero, mas, cara, ali é onde a gente pode se mostrar um pouquinho como profissional, como pessoa. Eu gosto de falar sobre música, eu gosto de falar sobre política, eu gosto de falar sobre, claro, o meu trabalho, que é futebol. Eu acho o Twitter a rede social que eu mais gosto. E não é perfeita, né? A gente teve um monte de bobagem no Twitter, um monte de discussões bestas, mentiras, mas eu acho o Twitter a rede social que eu mais gosto. Não, sabendo usar, a internet é maravilhosa. E eu sou o @César Cartoon, se você quiser me seguir, César Cartoon com o IM de Maria, eu tô tanto no Instagram como no Twitter também. Lembrando mais uma vez para você deixar os seus comentários aqui do que você achou dessa nossa resenha e sugerir temas para os próximos programas também. Toda segunda e quinta tem Giro Total aqui no YouTube da CBN Diário ou no Spotify pelas plataformas de áudio. Então era isso, mais um Giro Total para conta e desejo a você que está nos assistindo aí que você possa aproveitar a isenção de imposto para realizar o sonho do jet ski próprio, né, Chico? Estamos nessa batalha. Estamos nessa. Estamos né? nessa. Até semana que vem, tamo junto e segue o jogo!